Gente, a gente agora vai conversar aqui. Está no recinto, já chegou na cafeteria, tá? Então ela já está entrando aí. Oi, Cris. Olá, tudo bem? Tudo bom? Está me ouvindo direitinho? Sim, estou te ouvindo bem, está tudo tranquilo. Está um cenário bonito aí também. Ah, obrigada. Aqui no ateliê. Legal, bacana. Cris, eu vou deixar então aqui você, vou deixar ali, você vai ter aí uns minutinhos até a mais, porque a gente acabou se antecipando aqui, adiantando um pouquinho, tá? Então você tem um tempinho aí ainda para falar um pouco de você. Tem uma entrevista com a Cris Rufino aqui no canal, que está muito bacana, né? Sim, foi muito legal. Foi despretensiosa, mas surgiram ideias assim, foi quase um brainstorm, né? Até de aromaterapia para a empresa, a gente acabou tocando no assunto. Tá? Foi então, algo bem fluido, bem livre mesmo, bem legal. Vai. Depois dá uma olhada aqui no canal, tem um papo bem bacana com a Cris. Cris, a bancada da cafeteria toda tua, fica à vontade. Tá bom? Um abraço. Obrigadão por Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Como o André falou, eu sou a Cris Rufino, sou terapeuta, né, terapeuta holística, e meu foco maior é na aromaterapia. Obrigada, Aline, obrigada. E como aromaterapeuta, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como os óleos essenciais, como a aromaterapia vai influenciar nas nossas emoções, como é que a gente pode tirar proveito dos óleos essenciais e trabalhar as nossas emoções, né? Então, assim, para quem não conhece, o que é aromaterapia? Eu acho que esse é o nosso primeiro ponto aqui da nossa conversa. Então, a aromaterapia vai muito além de um cheirinho agradável, né? Nós somos cercados por cheiros, por aromas, sejam eles naturais, sejam eles até sintéticos, mas não tem como fugir. A gente pode querer não ouvir algo, querer não enxergar algo, mas a gente não tem como entrar num lugar, chegar perto de uma pessoa ou de alguém ou na natureza e não sentir o cheiro, né? Então, eu gosto de falar que a aromaterapia é mais do que um cheirinho agradável, né? O uso dos óleos essenciais de forma controlada, de forma adequada e consciente, é capaz, sim, de transformar o nosso bem-estar, de trabalhar a nossa saúde, cuidando da gente, do nosso ser como um todo. A gente vai trabalhar mente, corpo, espírito. Por isso que a gente já vai começar a falar dos óleos essenciais e das nossas emoções, né? Porque, aí agora vocês podem me perguntar, eu estou tentando ver se eu acompanho todas as perguntas aqui no chat, mas se eu não conseguir, é só me falar, né? Então, assim, voltando ao nosso bate-papo, por que os óleos essenciais eles são capazes de transformar as nossas emoções? É muito incrível. A partir do momento que a gente sente o cheiro, que a gente inala um óleo essencial, ele vai automaticamente, imediatamente para o nosso cérebro. Uma região chamada de sistema límbico, que é o responsável pelos nossos humores, pelas nossas emoções, pelas nossas lembranças. Por isso o óleo essencial, ele atua tão rapidamente nas nossas emoções, é capaz de uma forma tão rápida de mudar o nosso humor. Pode dar para a gente mais foco se a gente precisar trabalhar, pode trazer um momento de relaxamento quando a gente está muito estressado. Cada ponto desse eu vou falar um pouco mais à frente, né? Mas os óleos essenciais, eles entram diretamente afetando, transformando o nosso sistema nervoso. E nisso vai desencadear uma série de emoções. Essa é a parte boa da brincadeira. Uma brincadeira muito séria. E o segundo ponto muito legal é, o que é uma emoção? Como é que a gente vai falar de aroma, de emoção e o que é uma emoção? Existem várias definições. E a que eu mais gosto é que as emoções estão associadas a um estado mental,
há um pensamento, há um sentimento e é uma experiência intensa que traz para a gente um alto grau ou de prazer ou de desprazer. Então é isso, as emoções elas vão estar... Deixa eu ver o que a Dilza está falando. A Dilza está dizendo que sim, cultiva várias ervas porque acredita na energia das plantas no nosso cérebro. Perfeito! Você tem as ervas, você vai ter essa energia, você vai ter esse aroma. A diferença dos óleos essenciais é que a gente vai ter esse aroma concentrado. A proporção é muito maior. Porque, assim, para ter uma gota de óleo essencial, né, a gente precisa de quilos de erva, de uma quantidade grande da erva. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, voltando a falar das emoções, as nossas emoções elas estão ligadas, entrelaçadas ao nosso humor, ao nosso temperamento, às nossas experiências passadas, personalidade, disposição, motivação. Agora a gente já começa a entender como que um óleo essencial, como a aromaterapia como um todo, vai ser capaz de transformar e mexer nas nossas emoções. As emoções elas vão nos afetar de forma diferente. Esse é um ponto a ser considerado. Às vezes, a reação que eu tenho vai ser diferente da que você vai ter. Então, às vezes, um óleo essencial, para mim, vai agir de uma forma diferente para você. Por isso é que eu sempre gosto de ressaltar a importância de uma avaliação do aromaterapeuta, e a gente tem que ter um cuidado, como a gente já conversou na outra live com o André, um cuidado com as receitas da internet. Porém, a aromaterapia é extremamente eficaz e extremamente benéfica, né? E como eu falei, não tem como você não sentir o cheirinho de um aroma. Como a nossa amiga que trabalha, que em casa cultiva ervas, ela vai ter aquele cheirinho, bateu um sol, vai ter um cheirinho agradável, né? Manipulou aquela erva, seja para fazer a sua comida, seja para fazer um arranjo dentro de casa, você já vai ter aquele aroma agradável, né? E muita gente pode pensar que os óleos essenciais é uma coisa boba, as ervas são uma coisa boba, é só um cheirinho que não vai... Como é que um cheirinho só vai fazer tanta diferença? E pode acreditar que faz. Faz muita diferença, porque quando você inala um óleo essencial, ele é capaz de mudar o seu humor, né? Seja a inalação de um óleo essencial, ou seja, de uma sinergia. E o que é uma sinergia? É uma mistura harmônica de óleos essenciais. Essa mistura de óleos, ou um só óleo, vai trazer bem-estar para a nossa saúde, para o nosso corpo físico, para o nosso emocional, né? Uma molécula do óleo essencial entra direto no nosso cérebro, entra direto na nossa corrente sanguínea, né? E vai agir no nosso corpo, interagir com as membranas das nossas células e transformar as reações químicas do nosso sistema nervoso. Por isso é tão importante e a gente tem que usar com bastante sabedoria, né? Como eu falei para vocês, né? O nosso olfato, a gente não foge dele e ele é capaz sim de transformar as nossas emoções. E isso a gente vai trabalhar de uma forma consciente até o nosso subconsciente. A gente não vai conseguir racionalizar, dizer assim, esse cheiro, eu não quero a parte boa desse cheiro, eu não quero que esse cheiro me motive, eu não quero que esse cheiro me relaxe, por exemplo. Não tem como. Não tem como eu sugerir o que eu vou sentir quando eu inalo um óleo essencial. A gente não pensa, passa pela barreira do racional, por isso que trabalha de forma tão rápida nas nossas emoções, ok? E vão proporcionar alegria, diminuição do estresse, prazer, contentamento, aconchego em alguns casos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Por enquanto, não. Podem fazer pergunta que eu vou tentando ver tudo e respondendo para vocês. Né? E voltando a falar dos nossos óleos essenciais, como eu disse para você, a nossa percepção é individual. Eu conheço pessoas que têm uma reação diferente da que eu tenho em relação ao mesmo óleo. A gente tem o que eu chamo, e que todo mundo chama de uma ficha técnica. Né? Então, assim, você sabe que um óleo essencial é analgésico, tem função antibiótica.
é sedativo, tem função de aumentar a circulação, mas emocionalmente você pode reagir a um óleo essencial de uma forma diferente da minha. Tem óleo essencial, por exemplo, que traz energia, foco, motivação. Se a gente usar esse óleo essencial, na teoria, né, à noite, vai ficar difícil da gente pegar no sono. Mas se uma pessoa, por exemplo, tem uma mente muito agitada, ela não para hora nenhuma, está com muito trabalho, muito estressada, se ela usar um óleo essencial que dê foco, é capaz dela se encontrar, serenar e dormir melhor. Então, você tem que estudar caso a caso, estudar cada situação para poder indicar um óleo essencial ou uma sinergia mais adequada para cada pessoa, né? Como aqui a minha proposta é trazer como os óleos essenciais vão influenciar nossas emoções, eu vou dizer alguns óleos essenciais, mas é um básico, é um geralzão. Cada caso é um caso. Você pode reagir de uma forma, eu posso reagir de outra. A pergunta é se a gente pode construir uma relação desejada com um aroma que para a gente é novo e programar uma reação. A gente até pode, fazendo uma análise daquela pessoa, fazendo uma análise do perfil olfativo daquela pessoa. Aí eu descubro, mas a gente não consegue, tipo, racionalizar, de dizer assim, ó, o que acontece muito, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que acontece no ateliê, na minha prática. A pessoa está acostumada com os produtos de limpeza que tem cheirinho de lavanda e adora o cheirinho da lavanda. Quando chega aqui e a gente vai traçar um perfil olfativo, ela não gosta do óleo essencial de lavanda. Por quê? Porque a matéria-prima lá, a sintética, ela é programada para ser uma molécula igual para todo mundo e vai reagir do seu nariz da mesma forma. Já o natural, como ele vai trabalhar as suas emoções, vai evocar lembranças, vai evocar sentimentos, até pedaços da nossa história que a gente já viveu há muito tempo. Então, o significado que você vai atribuir a esse óleo essencial pode ser diferente. Você, naquele momento, não gostar. Mas o óleo essencial que você não gostar hoje, com o tratamento, com as características e o trabalho que precisa ser feito, provavelmente daqui a um tempo você vai gostar. Então, assim, a gente consegue organizar e programar o efeito, às vezes usando de outro óleo essencial, usando uma sinergia, misturando aquele óleo que você precisa usar no momento com um outro óleo. Mas é assim, a gente vai ter que estudar caso a caso. A gente vai ter que estudar a situação concreta, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, e que eu vejo muito, é que trabalhar com os óleos essenciais, trabalhar com a nossa emoção, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar se aceitar, a gente vai precisar se conhecer. Então, quando eu descubro que eu não gosto de um óleo essencial, mas esse óleo essencial vai trabalhar questões do meu passado, que eu vejo muito com as mulheres, por exemplo, vai trabalhar minhas questões do feminino, a minha relação de entrega, eu vou começar a julgar isso, não é legal. Então, o autoconhecimento que a gente começa a ter a partir dos óleos essenciais e a aceitação daquela situação, isso vai fazer um tratamento mais adequado. Sim, a energia também é um hábito. É o que eu estou falando também, né? A gente precisa trabalhar, a gente está num momento de descoberta. Eu afirmo, né, que a aromaterapia também é um trabalho de autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente vai traçando um perfil olfativo, descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, e o que aquele cheiro traz para você, qual é a memória, qual é a lembrança, ou até uma sensação, tudo isso são informações importantes, né? E a gente vai se conhecendo, a gente vai se descobrindo, em algum momento a gente percebe o nó da questão ali, da nossa dor, a gente vai desatando esses nós, né? Que uma coisa que acontece muito é a pessoa não gostar de um óleo essencial, não significa que eu vou trabalhar esse que ela não gosta. Porque a aromaterapia é uma terapia agradável, tem que ser uma coisa que envolve, que aconchega, tem que ser um cheiro bom. Você vai trabalhar com perfumes,
com cremes, inalando óleo essencial, e tem que ser bom, tem que ser agradável. Mas eu consigo descobrir, pelo cheiro que você gosta e também pelo que você não gosta, o que a gente precisa cuidar. Por onde a gente vai começar a nossa proposta da terapia, né? E assim eu vou mexendo nos olhos, e eu consigo ver, com o passar do tempo, as pessoas gostando do cheiro que não gostavam no primeiro momento. Eu consigo ver as pessoas se percebendo em relação a um aroma de uma maneira diferente. Sim, relaxar na marra é estranho mesmo, né? Mas, por exemplo, nesse período de quarentena, a gente está muito ansioso. Tem muitas pessoas que estão com medo. Então, a gente precisa trabalhar óleos essenciais que relaxem. Só que nem todo mundo gosta da lavanda, que a lavanda é o queridinho para relaxar. E relaxa e tem uma função ótima, mas nem todo mundo gosta. Então, eu tenho que saber da pessoa e descobrir outros óleos essenciais que para ela vão servir como relaxante. Nada é na marra, né? A aromaterapia não é na marra, tem que ser gostosa, tem que ser agradável, né? E a minha proposta é da gente falar um pouquinho do que a gente passa. Vocês podem me perguntar, que aí eu vou explicando outros óleos essenciais, que eu trouxe alguns aqui que seriam os mais usados, né, para cada caso, né, para um cansaço, para um desapego, para autocobrança excessiva. Eu vou falar alguns óleos e no final a gente vai conversar de como usar esses óleos. Que não adianta eu chegar para você e falar, usa lavanda para relaxar. Aí você olha, mas Cris, como que eu vou usar lavanda? Né? Então, no finalzinho a gente vai falar de como que a gente vai usar esses óleos. Na dúvida, eu me coloco à disposição para a gente conversar, para bater papo, para trocar. Né? No começo, eu não comentei, até porque, né, toda vez que a gente vai fazer uma live, como o André disse, a gente fica nervosa, né? Então, assim, eu também sou facilitadora de curso de aromaterapia, faço as sessões de aromaterapia, então podem entrar no Instagram, seu endereço está aqui, e a gente bater papo, né? E eu separei alguns aqui que eu achei que eram os mais interessantes, até desse momento que a gente está vivendo, dessa quarentena, desse final de ano, e o geralzão que eu vejo no ateliê, né, para a gente trabalhar. Porque, por exemplo, um óleo essencial muito bom para a gente trabalhar cansaço, esgotamento mental, quando a cabeça está demais, assim, que pesa no final do dia, seria o óleo essencial de limão. Os óleos cítricos, eles são muito bons para a gente usar, né? Trazem alegria, trazem disposição. E o de limão, ele tem essa parte do mental, que ele vai tirar essa sobrecarga, vai tirar esse cansaço, vai ajudar a gente a pensar melhor. É como se ele limpasse o excesso, desanuviasse a nossa cabeça. Né? Então, por exemplo, para a gente trabalhar o equilíbrio das nossas emoções, quando as coisas estão demais, a gente não aguenta, a gente podia usar manjericão, ou um cedro, ou também o limão. São opções que vão fazer com que a gente relaxe, são opções que vão limpar a nossa mente e também vai conseguir colocar a gente no eixo, né? Colocar a gente no centro da nossa vida. Porque, por exemplo, uma madeira como o cedro é capaz, sim, de te trazer firmeza, né? Então, como é que você vai ter equilíbrio se você está pensando demais? Como é que você vai ter equilíbrio se você está saindo do seu eixo, do seu propósito, do seu eu? Né? Então, uma madeira é muito bom para isso. Aí, nesse caso, eu coloquei o cedro. Para a gente, né? Para as mulheres, um momento também bem tenso é a famosa TPM. E quais seriam os óleos que a gente pode usar nesse momento? A gente pode usar lavanda, sálvia ou até mesmo gerânio. Eu estou dando mais de uma opções em alguns casos, porque você poderia fazer uma sinergia, como eu falei, é um mix, né, de óleos essenciais, ou escolher um óleo só. No meu dia a dia, eu uso óleo essencial para tudo, né? Eu uso óleo essencial no cabelo, eu uso óleo essencial em óleos de massagens e creme hidratante, inalação, para tudo.
E a minha sinergia para usar no meu período pré-menstrual é feita realmente de lavanda e sálvia. São os que eu mais gosto. Outra dica que eu trouxe para vocês, quando a gente quer desapegar de recordações ruins, aqueles pensamentos que repetem na nossa cabeça, aquela mágoa que não sai de jeito nenhum, porque a gente também não para de pensar sobre isso. Uma opção muito boa seria o óleo essencial de manjerona e o de cipreste. O óleo essencial de cipreste, ele é até chamado óleo do desapego, né? O OLX da aromaterapia, que vai ajudar a gente a deixar fluir, vai ajudar a gente a deixar que as coisas boas cheguem na nossa vida, porque a gente consegue desapegar do que não está legal, do que está ruim. Então, a gente deixa aí e, com isso, a vida, o nosso pensamento, a nossa mente vai fluir melhor. Um óleo também, uma combinação muito boa que a gente pode fazer para autoestima seria o óleo de bergamota, o óleo de ylang-ylang e o óleo de grapefruit. Se vocês começarem a perceber, os óleos cítricos, eles estão sempre muito juntos nessa questão de trazer mais alegria, de trazer mais vitalidade, de deixar a gente mais contente. Porque a gente também pensa na planta. Pensa num cítrico, você não consegue, de cara amarrada, pensar num cítrico, numa fruta, né? Então, assim, são frutas que trazem a energia do sol, são frutas que vão trazer essa energia da alegria. Você pensa, não pense, por favor, no sol escaldante de 45 graus, mas pensa naquela manhã ensolarada, gostosa, alegre. Essa é a ideia de um óleo essencial cítrico. E é isso que ele vai trazer na nossa vida. Porque a energia da planta, ela também está concentrada ali naquele frasquinho de óleo essencial. E isso vai mexer, impactar e transformar a nossa energia também. Voltando às nossas dicas, a gente tem aquela cobrança exagerada, aquele perfeccionismo, a autocobrança excessiva que não é legal para ninguém e pode nos adoecer também. A gente pode trabalhar com gerânio e grapefruit. São óleos que vão trazer esse olhar mais amoroso, essa percepção mais amorosa da gente. Vai trazer a realidade, né? Porque, por exemplo, quando você está se cobrando demais, você não está enxergando o real, você está vivendo numa ideia do que seria o que você acha que é perfeito, do que você acha que precisava fazer, sem levar em consideração aquilo que você consegue, daquilo que você pode e o que você está passando nesse momento, né? Então, grapefruit e gerânio são óleos essenciais que vão trazer isso para você, vão trazer essa alegria, vão trazer essa leveza, vão trazer esse olhar amoroso, porque você toma conta de você de uma forma que é saudável e de uma forma que vai fazer bem para a sua saúde, ok? Em casos de tristeza excessiva, a gente pode usar os cítricos, como eu já até tinha comentado com vocês. Minha opção seria laranja, tangerina, bergamota, o próprio grapefruit, porque vai trazer essa alegria, né? A tangerina é o óleo essencial da criança, traz essa alegria de criança. E quando a gente está muito, muito, muito entristecido, o que a gente precisa? Essa energia do sol, essa leveza, essa alegria. E os óleos cítricos são capazes de transformar a gente, de tirar dessa tristeza. Imagina um dia nublado sendo invadido pelo sol. Não tem tristeza que fique nesse dia, né? Quando a gente está também com pensamentos repetitivos, uma opção também seria a gente trabalhar o óleo essencial de hortelã, né? Sim, a gente tem alguma sugestão, sim, para o óleo de concentração e foco. Eu tinha separado aqui para a gente concentração, foco e aumento no rendimento do trabalho, né? Porque é o que a gente também quer. Que a gente poderia usar limão, alecrim e hortelã. A minha sugestão é um de cada vez, a gente pode usar aos poucos, mas eles são óleos que vão trabalhar essa disposição, foco, concentração, trabalham memória, é muito bom,
vão fazer com que a gente consiga se concentrar, tirar aquelas ideias, às vezes, que você não está conseguindo organizar na cabeça e colocar no papel. Ele vai ajudar isso, né? Limão, alecrim e hortelã. E como eu estava falando antes, né, dos pensamentos repetitivos para a gente trabalhar com o hortelã, é muito legal, porque o hortelã também vai ajudar a gente a encontrar novas formas de ver a mesma coisa. Então, é um olhar diferente, ajuda a gente a ter jogo de cintura, trabalha criatividade. Então, por exemplo, a gente tira, né, aquela dureza. Você está ali concentrado naquele projeto e não consegue ver outra coisa, não consegue ver uma saída, empacou. Você usa o óleo essencial de hortelã, que ele vai te trazer criatividade, vai fazer você enxergar a mesma coisa com um olhar diferente, e ajuda você a colocar novas ideias no papel, resolver aquela situação de uma forma diferente. E os pensamentos repetitivos, ele vai mandar embora por isso também, porque vai fazer você enxergar de uma forma diferente aquela mesma situação vivida. Vai te trazer uma leveza, um jogo de cintura e um frescor. Aquela coisa assim, a cabeça está fervendo, não para. O hortelã traz aquele frescor. E é uma característica da própria erva, né? Quando você coloca ela na comida, numa sobremesa, ela traz frescor. Eu gosto de tentar passar isso para vocês, que é o que a erva, o que a flor, o que aquela madeira representa na natureza, é o que também vai representar no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. A gente sempre tem que fazer um paralelo. Nem sempre um chá de uma erva que é calmante, o óleo essencial vai ser calmante, porque lembram, está concentrado, então pode estimular, pode agir diferente. Mas como aquela erva se comporta lá no seu ambiente, como ela se comporta com as outras ervas, com as outras plantas, e até mesmo com os animais, é uma forma de como vai ajudar a gente a se cuidar, vai mexer na nossa saúde, tá? Eu também coloquei aqui o tomilho e o manjericão como óleos essenciais muito bons para a gente ter iniciativa, coragem para resolver conflitos. São óleos essenciais que vão trabalhar movimento, circulação, vai trabalhar a energia do nosso corpo, que é o que a gente precisa quando você vai enfrentar uma situação que requer mais coragem, mais iniciativa, mais decisão. Você precisa ter essa explosão de energia para iniciar um movimento. Concordam? E agora eu separei algumas coisas mais light, mais tranquilas, né? Por exemplo, se você está com insônia, com pesadelos e quer fugir um pouquinho da ideia da lavanda, bora trabalhar com a manjerona. Manjerona é um óleo muito bom também para ajudar a gente a relaxar, diminuir as preocupações e a gente conseguir dormir, ter um sono de qualidade, porque não importa só a gente pegar no sono, a gente precisa ter um sono de qualidade, que seja reparador, que a gente consiga acordar melhor do que o que a gente foi dormir, né? Para aqueles momentos que a gente está se sentindo sozinho, que não está bem, a laranja é um óleo essencial muito bom, a laranja doce é um cítrico muito bom para a gente usar, porque vai trazer colo, vai trazer aconchego também, vai trazer alegria, brilho para o nosso dia a dia, e ele também consegue nos acalmar. Não vai ser um óleo essencial sedativo, mas vai ser um óleo essencial que vai conseguir acalmar a gente. Aqueles momentos que a gente está com raiva, aquela raiva braba, né? Óleo muito bom são o de manjerona e o de grapefruit. Por quê? A raiva, ela vai fazer mal pra gente, a raiva vai se manifestar no nosso físico, não vai ser uma coisa legal, o fígado da gente vai reclamar. E um óleo essencial que vai cuidar disso é a manjerona e o grapefruit. Porque uma coisa importante, a gente está falando bastante aqui, né, de emoções, é a gente não deixar uma emoção que está desequilibrada, que não está legal para a gente, causar uma doença no nosso corpo.
porque pode cristalizar sim no nosso corpo físico e trazer consequências de um adoecimento, de um mal-estar, que não é necessário. A gente pode evitar isso. E se você já tiver o problema físico instalado, a gente vai amenizar isso, contornar. A aromaterapia, ela não dispensa o uso dos tratamentos da medicina alopática, não. Mas a gente pode trabalhar em conjunto. A gente vai trabalhando as duas coisas juntas, porque na aromaterapia, a gente não vai olhar só o que você está sentindo. A gente tem que olhar o que está atrás, a gente tem que olhar a causa. Aí a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva. Não dá para trabalhar só, por exemplo, a dor no joelho. Eu tenho que trabalhar também o que levou você até essa dor no joelho. E quando a gente estiver assim, ó, muito esgotado, muito cansado, com a energia lá no pé, a gente pode trabalhar o óleo essencial de pimenta, o óleo essencial de canela, o óleo essencial de cravo. São óleos que vão também trazer esse boom de energia, essa vitalidade para a gente melhorar e sair desse momento tão apático, por exemplo. E como a gente fala tanto, né, do estresse, que ele também é um super vilão, que causa várias outras coisas, principalmente no corpo físico. Muito bom seria o óleo de lavanda, o óleo de bergamota, o óleo de vetiver, o óleo de ylang-ylang. Lembrem-se, ylang-ylang não é só óleo afrodisíaco. Ele é também um óleo essencial calmante, capaz de diminuir a nossa pressão arterial. Então, vai dar uma aliviada no nosso corpo. Sem contar que é um cheiro, para mim, né, extremamente agradável. Acho que vai bem em quase todas as sinergias, nas minhas, pelo menos. E vocês têm alguma dúvida antes da gente começar a conversar de como usar os óleos essenciais? Se tiver mais alguma dúvida de que óleo serve para quê, a gente pode conversar um pouquinho. Senão a gente já vai começar a conversar sobre como usar os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados, como eu falei, né? Você precisa, em alguns casos, de toneladas de planta, de flores, para você obter 1 litro de óleo essencial. Então, é muito concentrado. Então, a gente não deve usar nunca ele puro. A gente tem sempre que diluir um óleo essencial. Eu não me canso de falar disso e acho isso extremamente importante. O óleo essencial ele tem que ser diluído em um óleo vegetal de boa qualidade, tem que ser diluído ou num creme neutro, em gel neutro, ou feito um perfume que a gente vai fazer com álcool de cereais, mas nunca usar óleo essencial puro na pele. Nunca ingerir óleo essencial. Não é saudável, é uma sobrecarga desnecessária ao nosso corpo, que pode causar, sim, sérios problemas de alergia, de intoxicação. Então, eu contraindico completamente o uso de óleo essencial, tanto puro quanto a ingestão. É muito perigoso, não é eficaz, não é eficiente. Na aromaterapia, menos é mais. A gente vê que cada vez você pode conseguir um resultado enorme, um ganho enorme, maravilhoso, com uma quantidade baixa de óleos essenciais. A gente não precisa fazer uma concentração enorme para dizer que aquilo dali vai fazer mais efeito. Até ao contrário, o uso adequado dos óleos essenciais vai evitar alergias, vai prevenir, cuidar de alergias, de processos alérgicos. Mas se você usar o óleo essencial numa quantidade absurda, numa dosagem errada, você vai ter alergia, você pode se queimar, você pode ter uma intoxicação sistêmica, então não precisa disso. Qual é a melhor forma para você começar a usar os óleos essenciais? A minha indicação é um colar aromático. Existem de várias formas. Existem com cristais, existem de cerâmicas, existem que são feitas de tecido. Um colar aromático, você coloca uma gota de óleo essencial e vai sentindo aquele óleo essencial ao longo do dia. É ótimo, você vai tendo uma exposição controlada, aos poucos, porque o óleo essencial ele evapora.
É uma substância extremamente volátil. Conforme ele vai evaporando, você vai sentindo aquele aroma. E você vai trabalhando todas as suas questões emocionais e até físicas também. Porque pela inalação, o nariz é muito vascularizado. Então, o óleo essencial vai cair na sua corrente sanguínea também. Vai começar a trabalhar toda a parte sistêmica, vai trabalhar as membranas, vai percorrer o seu corpo inteiro em minutos. Então, uma boa opção é sim usar o óleo essencial não colar aromático. 1 gota por dia, não precisa mais do que isso. Porque nem sempre você precisa estar sentindo aquele cheiro forte do óleo essencial para dizer que ele está fazendo efeito. Lembra sempre que menos é mais, ok? Uma ótima opção também, que eu acho super agradável, são os perfumes. Só que aí a gente tem que trabalhar a dosagem adequada, tem que trabalhar a proporção adequada de cada óleo essencial. E você pode ter um perfume pessoal. Qualquer dúvida, pode falar comigo, a gente pode fazer o seu perfume pessoal, né? Porque ele vai, além de um cheiro bom, ele também vai trabalhar questões emocionais, né? Você pode fazer um perfume para você colocar num difusor, por exemplo, de varetas e deixar na sua casa. Você pode ter um difusor de spray para deixar na sua casa, tipo esse daqui. Esse aqui foi um difusor que eu acabei de fazer, é um spray, né? Que a gente pode fazer e nessas embalagens você pode ter para você borrifar na sua casa. É um tratamento que você vai fazer, que você vai sentir aquele aroma, as pessoas ao seu redor vão sentir aquele aroma também, e você vai estar cuidando de todo mundo. Né? Uma outra forma muito boa Sim, você pode sim ser exposto a um aroma e ainda, mesmo sem você estar sabendo, ele afetar suas emoções. Lembra que o nosso olfato está ligado com o nosso sistema límbico e foge do nosso racional, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto muito de aromatizar a casa no final do dia, com óleos essenciais mais tranquilizantes, mais calmantes. Eu boto uma laranja, uma lavanda, e eu boto num aromatizador, fica na sala aromatizando, e todo mundo que está no ambiente vai se beneficiar daquele óleo, entendeu? O que eu escolho para um ambiente maior são óleos essenciais que agradem todo mundo, né? Porque com o tempo a gente começa a perceber que tem óleos essenciais que você tem aquela relação de amor ou de ódio. Mas tem óleos essenciais que, no geral, agradam. Os cítricos, por exemplo, no geral, agradam a maioria das pessoas. Então, você colocar no ambiente um óleo essencial que tem essa pegada mais cítrica, você vai acalmar, vai trazer alegria. Essas reuniões agora, por exemplo, de final de ano, é bom você colocar óleos essenciais que estimulem a alegria, uma boa conversa, o aconchego familiar. Então, por exemplo, você colocar uma tangerina com um pouquinho só de canela, vai ajudar isso. E todo mundo naquele ambiente vai ser impactado, sim, por aquele óleo essencial. Não tem como fugir, o nosso olfato a gente não foge. O exemplo disso é quando a gente faz perfume para loja, né? A gente faz um perfume para a loja para aquela pessoa ter aquela marca registrada no seu nariz, toda vez que sentir aquele cheirinho vai ser daquela loja, mas tem perfumes que vão trabalhar as emoções. Você entra numa loja, você se sente à vontade. Tem loja que você entra e você sente que está sendo carregado no colo. Tem óleos essenciais que te dão esse aconchego, esse colo de mãe, tipo assim, né? E você não foge, não tem como fugir. Isso aqui é interessante e que a gente estuda bastante. A perfumaria natural é algo que me encanta muito e a gente consegue mudar. Você faz um perfume para você, mas é óbvio, ele vai estar trabalhando você e quem está do seu lado. Vai mexer com as pessoas. A gente pode fazer um óleo essencial que vai te tornar radiante. A gente trabalha óleos essenciais que vão trabalhar, por exemplo, abundância, porque você vai trabalhando você e a energia que está ao seu redor. Isso é muito legal. E como eu estava falando da parte da utilização dos óleos essenciais, a gente pode usar perfumes,
E também óleos. Óleos são uma coisa muito agradável. Podem ser óleos de massagem, pode ser um óleo pós-banho, pode ser um óleo para você se hidratar também, porque a gente está trabalhando com óleos vegetais, né, para fazer a sinergia, a mistura com os óleos essenciais. Então, são sempre óleos vegetais de boa qualidade. Então, você tem óleos vegetais como, por exemplo, o de germe de trigo, que é rico em vitamina E e antioxidante, é muito bom para a pele. Você pode trabalhar o óleo de jojoba, que vai trabalhar a nossa pele, o nosso rosto. Aí você acrescenta o óleo essencial. Tem óleos vegetais que são bons para o cabelo. Eu estou usando óleo, hoje em dia, vegetal de camomila, junto com óleo essencial, que cuidam dos cabelos. Então, a gente pode ter várias formas de agregar esses aromas, o trabalho da aromaterapia, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cuidado. Existem 1000 maneiras. E descobrir essas maneiras, essas formas, é uma coisa encantadora. Porque tem gente que gosta de trabalhar com perfume, então eu vou trabalhar esse cliente só fazendo o tratamento dele à base de perfume. Já tem gente que gosta de um creme hidratante, de um óleo. Cada pessoa é de um jeito, né? Eu tenho as minhas preferências, adoro trabalhar com óleo vegetal, adoro passar na minha pele óleo vegetal, porque um óleo vegetal de boa qualidade, ele é absorvido pela pele, hidrata a pele e some. Isso é incrível, eu adoro, né? E tem mais dúvidas? Dúvidas de óleo essencial e dúvidas de como usar os óleos essenciais, porque a gente também já está chegando no finalzinho da nossa palestra e eu quero a interação de vocês. É muito bom falar sobre óleos essenciais, eu sou apaixonada. Deixa eu ver se tem mais aqui. André, você tem mais alguma pergunta para mim? Alguém deixou uma pergunta para você? Senão a gente já pode ir finalizando o nosso bate-papo. Oi, Cris. Olá. Não, na verdade, a pergunta que eu tinha feito ali acima era um pouquinho mais complicada. Pode falar, pode perguntar de novo. Não, a ideia é a seguinte, se existe alguma maneira de driblar justamente a mente racional, porque você está falando, você falou em 2 ou 3 momentos que menos é mais. É possível que alguém preparasse, por exemplo, uma essência, né, uma fragrância tão suave que eu não me desse conta de que eu estou sentindo aquele cheiro, mas o meu sub captasse aquilo. Sim. Ou seja, a pessoa que ela tem conscientemente raiva da lavanda porque parece faxina. Um exemplo. Você bota algo tão suave de lavanda que está percebido pelo racional, mas afeta o emocional pelo subconsciente. A pergunta era mais ou menos nessa linha aí. A gente tem essas 2 formas. Uma de você usar um cheiro bem suave, bem diluído, porque não importa se o cheiro está muito diluído ou não diluído, a molécula vai estar lá. Então, você vai sentir. Tanto que existe o trabalho da aromaterapia vibracional, que é com cheiro bem diluído. E a gente sente, e a pessoa vai ter os benefícios. Rompi essa barreira da aceitação, se eu gosto ou não gosto do óleo essencial. E uma outra opção é, na hora que eu montar a minha sinergia, aquele mix de óleo essencial, eu colocar esse cheiro que a pessoa não gosta numa proporção menor. Então, vai estar mascarado pelos outros óleos essenciais, ela não vai sentir o cheiro, por exemplo, da lavanda, vai sentir o cheiro dos outros, e a lavanda vai estar atuando ali nela. A gente pode trabalhar dessas 2 formas, né? E aqui a gente conversou, o nosso bate-papo era sobre as nossas emoções, a parte mais terapêutica dos óleos essenciais. Mas a gente tem transformações tanto vibracionais como energéticas, que a gente pode trabalhar o ambiente, as nossas energias, a gente pode trabalhar se tornando mais atrativo, tipo um glamour, assim, e a gente consegue isso, que é o que a gente faz, por exemplo, num perfume para uma empresa. A empresa vai dizer para a gente, eu quero essa ideia, esse conceito, e eu vou traduzir isso num perfume.
né? Esse é um trabalho da perfumaria, que é uma coisa muito interessante. Tem uma coisa que eu acho muito, muito bacana, que quando a gente fala de emoções, fala de mente, a gente está falando de dois indivíduos, né, que é aquele subconsciente que eu trato como um cachorro, né? Sim. E a mente consciente. E nem sempre elas concordam. Sim. Então, por exemplo, se a mente consciente tem bloqueio com um aroma, ou com uma experiência, ou com alguma coisa, mas a mente subconsciente vê naquilo algo muito agradável, às vezes você conseguir um atalho para driblar a primeira pode ser uma estratégia interessante, né? Sim, isso que o aroma faz, ele consegue driblar essa mente consciente, né? A gente, não importa, você vai sentir, vai mexer no seu subconsciente, a gente dribla ela. Só que aí eu tenho que fazer de uma forma que a mente consciente aceite. Por isso é que eu vou trabalhar a energia também dos óleos essenciais. A riqueza da aromaterapia é muito grande, é por isso que eu falo. A gente precisa ter essa conversa, a gente precisa ter essa avaliação de um profissional adequado, porque a infinidade de tratamento e a penetração daquele tratamento na pessoa é muito grande. Só que a gente tem que saber como usar. Então, receita pronta de fungo para unha que você encontra na internet, beleza. Mas a aromaterapia é muito mais do que isso, sabe? Você vai cuidar de uma forma muito mais profunda e trabalhando esses traumas antigos que a sua mente consciente bloqueou, que o seu subconsciente está gritando que eu quero trabalhar aquilo, entendeu? Eu costumo dizer muito que tudo que pode efetivamente provocar mudança, e a aromaterapia pode, ela pode provocar mudança errada, se você usar errado, né? Sim, você pode aumentar você pode, como é que eu falo? Emocionalmente, você pode despertar um gatilho, acionar um gatilho que você não tem uma base para trabalhar aquilo. Por isso que você tem que ir cuidando. Da mesma forma que em outras técnicas você vai ancorar, você vai cuidar daquilo tudo, pode procurar, Aline, estou te esperando. Da mesma forma que você tem que dar um suporte, né? Então, você trabalha uma questão, se você sente que aquilo pode gerar uma catarse, que pode acontecer com a aromaterapia, né? Só que eu não gosto de fazer ninguém sofrer. Então, eu não vou provocar catarse, eu não vou assim, mas eu vou fundo. Eu dou suporte, eu dou, como eu chamo, esse colo, e vamos lá mexer fundo na ferida, senão a gente não se transforma. É muito fácil eu chegar e dizer assim, receita de bolo é essa. Mas tem muito mais do que isso. As pessoas gostam, assim, de conhecer um pouco mais e saber o que o óleo essencial faz. Mas como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? De infinitas formas, André, é incrível. Eu vou deixar aqui mais uma vez, eu coloquei algumas vezes aqui ao longo da palestra dela, o contato. Esse contrato é Instagram, né? Isso, é o meu Instagram, pode me procurar por lá, pode mandar mensagem, entendeu? Eu tiro todas as dúvidas e eu faço facilitação de curso, né, de aroma, tanto online quanto presencial. Esse momento de presencial são pouquíssimos alunos, para a gente ter bastante segurança, mas a gente está fazendo, né, porque eu consegui bolar uma estratégia de você ter a percepção da aromaterapia no online, mas para mim ainda fica faltando sentir o cheirinho, né? Então a gente voltou com as aulas presenciais, mas pouquinho, entendeu? Roberto, não chegou não, o café hoje é o dia todo. Chegou na hora certa. São vários Bem-vindo. Bem-vindo, Roberto. Cris, então é isso. Brigadão. Tá? É sempre muito esclarecedor conversar contigo. Gratidão. Obrigada. A gente precisa depois fazer uma outra live daquela, porque é engraçado como, às vezes, você está falando e vai despertando uma série de ideias que vai assim, batemos bola. Eu não estava conseguindo segurar os dedos. Eu falei, vou soltar as perguntas. Porque, mas é enriquecedor, porque são duas áreas que são muito afinadas, né? Essa área da linha mental, né? da magia mental que eu trabalho, e ela está muito fortemente ligada com a questão das emoções e aromas, especificamente, né? Porque eu até brinquei naquele dia, da outra vez que a gente conversou,
Eu até brinquei que eu acho que o único sentido que ainda ninguém conseguiu digitalizar foi o olfato. Né? Sim. Porque a foto você manda por internet, você manda por e-mail. Uma música você manda por e-mail. Hoje, uma impressora 3D, você manda impressão tátil por e-mail. Mas não tem como mandar uma nota. Ninguém conseguiu ainda digitalizar, né? E talvez respondendo também a sua pergunta sobre o burlar a nossa mente consciente, a gente consegue trabalhar também, por incrível que pareça, com pessoas que perderam o olfato. Eu tenho um cliente que a gente está trabalhando porque ele teve um traumatismo craniano e perdeu o olfato. Então, ele trabalha com o seu otorrino, com o seu neuro e o trabalho dos aromas. E você vê a resposta. Só que aí eu tenho que fazer um aroma para ele, para as questões emocionais dele, e que sejam óleos essenciais tão pungentes que ele consiga sentir pelo menos que existe um cheiro ali no ar. Porque ele já está começando, já está na fase que ele sente um cheiro no ar, mas não reconhece qual é esse cheiro. Entendeu? E o trabalho, ele passa por isso. Mas você precisa de muito estudo, você precisa de muita percepção, você precisa de aprofundar cada vez mais. Então, por isso que eu não gosto dessas receitinhas prontas, como eu falei para você na outra live, né? Receita pronta de internet. Eu contraindico a ingestão de óleos essenciais, o uso dele puro, porque para uma pessoa que tem um problema que você pode dizer que é extremamente sério, ele está usando só perfume. Só perfume. E está melhorando aos pouquinhos, é um trabalho em conjunto. Então, também a aromaterapia não fala assim, ó, não vá no seu médico. Não, vá no seu médico. Claro, claro. Porque é um trabalho em conjunto. E com resultados muito bons, hein? Eu acho incrível. Como eu falo, eu sou apaixonada e eu sou suspeita para falar, né? E muito obrigada por esse espaço. Eu adorei. A gente vai se adaptando a esse mundo virtual, né? Mas é muito legal. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. E a gente vamos continuar conversando para a gente marcar aí um bate-papo mais completo aqui. Com certeza. Conte comigo. Cris, brigadão. Grande beijo. Tchau.